A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar, um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz e a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta desde 2014 pela emissora, depois também pelo YouTube. O canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixe seu like, sua opinião é sempre importante para nós. Ou acesse o YouTube, digite O Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Lembrando sobre o nosso bazar, que funciona na Casa Espírita Maria de Nazaré, com roupas lavadas, passadas, seminovas, por um preço irrisório. Venham para cá prestigiar o nosso bazar. Recebo carinhosamente minha querida amiga expositora espírita Isa Rita. Uma boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes. Vamos estar aqui agora, fazendo uma coisa muito importante, que é estudar o caminho traçado por Jesus, e que a gente tenha essa responsabilidade de colocar em dia esses ensinamentos. No nosso dia a dia, seguir esses ensinamentos com muito amor. Então vamos ao programa. Sim, Isa, vamos ao programa. Hoje falando sobre preocupação. Dúvidas, entre em contato conosco ligando para o WhatsApp da Rádio Clube FM, que é 0 operadora 32 99932 7758. Para falar comigo, utiliza TIM 988012675, o WhatsApp 9844949, novamente 59, o e-mail, o espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa, estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial, que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Deus está por trás de nossa vida. Ou seja, sem que vejamos com os olhos, uma suprema inteligência e um infinito amor velam por nós incessantemente, hora a hora, instante a instante. No entanto, quase sempre preferimos duvidar disso e afugentar o lado positivo da vida. Teimamos em suspeitar que vamos para um vale negro, para a decadência e a morte. Necessitamos nos conscientizar de que Deus está conosco e de que Ele é bondade, justiça, beleza e alegria. A vida segue para melhorias, para aprendizados e alegrias. Ela não ruma para o sinistro, o abismo ou a escuridão. Com Deus tudo está seguro e em tranquilidade. E para você, nada há de faltar. Tudo que existe de bom Deus colocou dentro de você. Reconheça isso e faça da sua vida um cântico de esperança e jamais um muro de lamentações. Espere com fé. Se na vida existem espinhos, subamos as mãos até as rosas. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando sobre preocupação. Observai os pássaros do céu, eles não semeiam nem colhem. Observai como crescem os lírios dos campos, eles não trabalham e não fiam. Não estejai inquietos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. A cada dia basta o seu mal. Está no capítulo 25, item 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. A estratégia da preocupação é nos manter distantes do momento presente, imobilizando as realizações do agora em função de coisas que poderão ou não acontecer. Isso também tem essa preocupação, vem de grandes sofrimentos causados por nós mesmos, por sofrer por antecipação, né? Às vezes você sente uma dor aqui, acolá, e já começa a pensar que é uma doença incurável, e quando chega no médico é uma coisa à toa, às vezes gases, alguma coisa dessa natureza que estava te provocando uma dor estomacal. Nós sempre pensamos no pior, isso é muito ruim. Gastamos, por consequência, um tempo enorme no desperdício de energias preciosas, obcecados com os eventos do porvir,
sobre os quais não temos qualquer tipo de comando, pois olvidamos que tudo que podemos comandar é somente nossa própria vida. Também aquela ansiedade por algo que você vai participar, né? E bem antes, você já com aquele sofrimento, né? Porque acaba sofrendo. São realmente diversas as preocupações sobre as quais não temos nenhum controle. A doença dos outros, a alegria dos filhos, o amor das pessoas, o julgamento alheio sobre nós, a morte de familiares e outras tantas. Não depende de nós e sim dos outros. Podemos, porém, nos preocupar o quanto quisermos com essas questões, que não traremos a saúde, a felicidade, o amor, a consideração ou mesmo o retorno à vida, porque todas elas são coisas que fogem ao poder de nossas possibilidades. Então, aqueles que estiver sob o meu alcance, eu posso fazer. O que não tiver, entrega para o universo. Aí é com Deus ou com outros, não mais conosco, né? Outra questão é quando passamos por enormes desequilíbrios causados pelo desgaste emocional de nos ocuparmos antes do tempo certo com as pessoas e coisas, ocasionando insônia, decepções, angústia, pelo temor antecipado do que poderá vir a acontecer no amanhã. Eu, quando eu estava terminando a minha vida ativa nas Forças Armadas, já com 33 anos de serviço, tive uma preocupação enorme. Meu Deus, a partir de amanhã, ou daqui a alguns dias, né? Não vou mais vestir farda, tudo vai mudar, como vai ser a minha vida, aquela coisa. Preocupação que não resolveu em nada, porque a vida segue o seu curso normal, você se adapta novamente à vida paisana e segue. Então não tem que ficar sofrendo por antecedência, né? Deus não vai desamparar, você pode ter certeza que isso não vai acontecer. Nós é que afastamos de Deus, mas Deus jamais nos desamparará, bem como os benfeitores espirituais sob a orientação de Jesus. Então, não tem porquê esses sofrimentos assim. Não confundamos preocupação com previdência. É diferente. Você ser prevenido, né? Fazer uma economia, enfim, cuidar da sua saúde é uma outra coisa. Porque se preparar ou ser precavido para realizar planos para dias vindouros é tido de bom senso e lógica, mas prudência não é preocupação, porque enquanto uma é sensata e moderada, a outra é irracional e tolhe o indivíduo, prejudicando nos seus projetos, empreendimentos do hoje. Aquela fábula, né, da formiga e da cigarra, né? Enquanto a formiga trabalhava e guardava, por causa do inverno, a cigarra apenas cantava. Quer dizer, uma estava trabalhando, a outra estava indo os prazeres da vida, e depois as consequências às vezes são graves. Nossa educação social estimula o vício do pensamento preocupante, principalmente no convívio familiar, onde teve início o fato de relacionarmos preocupação com dar proteção. Passamos a nos comportar afirmando: lógico que eu me preocupo com você, eu amo. Você tem que se preocupar com seus pais. Quem tem filhos vive em constante preocupação. Olha, preocupar com os filhos é algo bem natural, né? Porque eles estão sob a nossa responsabilidade, sob a nossa tutela. Temos que orientá-los. Às vezes um filho sai à noite, né? Principalmente no final de semana, vai para um baile, companhia de alguns amigos. Não tem este pai nem essa mãe que não vai ficar preocupado. Se forem de bom senso, automaticamente vão ficar preocupados, principalmente com as filhas, né? Então a preocupação ainda maior, né? Orienta bastante, é natural. Isso é uma coisa natural, né? Porque vem do instinto de conservação, de proteção, não é? Mas tudo também com moderação. Pensamos que estamos defendendo ou auxiliando os entes queridos, quando na verdade estamos confinando-os e prejudicando-os por transmitir-lhes, às vezes, de modo imperceptível, medo, insegurança, pensamentos catastróficos. São aquelas famílias, né, que aprisionam os filhos e colocam medo o tempo todo, que aquilo lá é um perigo, não sei o quê, acolá. As coisas também não são assim. Primeiro que os filhos foram criados também para o mundo, afinal de contas. Eles são individuais, são criaturas que precisam enfrentar a vida. O Criador proveu suas criaturas como necessário, porque seria impossível a natureza criar em nós uma necessidade sem nos dar meios para supri-la. Vede os pássaros do céu, vede os lírios do campo. Então, se Deus tem essa preocupação enorme com os animais, quanto mais conosco, né? Além do mais,
Pedia-nos que fizéssemos observações de como a vida se comporta e que deixemos de nos preocupar, convidando-nos a olhar para a nossa criação divina que todos acolhem. Licionava o mestre com essas afirmativas que tudo o que vemos tem ligação conosco e com todas as partes do universo, que somos em realidade participantes de uma natureza comum. As mesmas causas que cooperam para o benefício de uns, cooperam da mesma forma para os de outros. Quando há confiança, existe fé, e essa fé que abre o fluxo divino para a manutenção e prosperidade de nossa existência, dando-nos juntamente, a proteção que buscamos em todos os níveis de nossa vida. Então, meus irmãos, pensemos nisso. E no capítulo 25 do Evangelho, no item 10 e 11, diz: quando alguém não quiser vos receber, nem escutar vossas palavras, sacudi em saindo dessa casa ou dessa cidade o pó de vossos pés. Assim diz hoje o Espiritismo aos seus adeptos: não violenteis nenhuma consciência, não forceis ninguém a deixar sua crença para adotar a vossa. Não cabe a nós, querer que as pessoas sigam o Espiritismo. Você vai fazer o bem sem olhar a quem e sem se preocupar qual é o segmento religioso dela, não é isso? Não nos influenciar pelos feitos alheios, de maneira que nossas atitudes sejam realmente nascidas de nossas inspirações mais íntimas e não como forma de reagir contra a atitude dos outros. Então, nós temos que fazer o bem pelo bem e não nos preocuparmos como a pessoa vai reagir. Quer dizer, se eu faço uma coisa e a pessoa me maltratar, eu vou deixar de fazer? O bem, ele tem que ser voluntário nosso, nós querermos fazer o bem, sem olhar a quem e sem esperar nada em troca, né? Não permitir que emoções outras determinem nosso modo peculiar de pensar e agir, a fim de caminharmos sobre nossas próprias pernas, determinando como agir. É isso aí, a gente não pode estar preocupado com a reação das outras pessoas. Nós temos aqui a necessidade de pegar o caminho traçado por Jesus e agir. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a nossa reforma íntima para crescer espiritualmente e fazer a caridade ao próximo, aquilo que ele na realidade precisa. Não é o que eu acho que ele precisa, é o que ele realmente precisa. Mas se por um acaso eu fizer alguma coisa e aquela pessoa reagir de tiver uma atitude negativa, eu não vou deixar de fazer o bem porque aquela pessoa me maltratou, fez cara feia, foi grosseira. É isso que aí quer dizer sacudir o pó. Deixar, como Jesus chamou a atenção dos apóstolos, eles levarem a palavra, mas se por um acaso aquelas pessoas não estivessem a fim de ouvi-los, eles tinham que sacudir o pó dos pés e sacudir a roupa, ou seja, deixar tudo para trás. A gente não pode se importar com a atitude negativa do outro. Eu não vou deixar de fazer o que eu preciso, que o meu coração pede, porque o outro me maltratou. Quando alguém não quiser vos receber, sacudi o pó de vossos pés. Foi essa a recomendação que Jesus fez. E ela pode ser interpretada como não impor aos outros o constrangimento de convencê-los à nossa realidade. Como se nossa maneira de traduzir as leis divinas fosse melhor e, portanto, achar que a verdade é propriedade única e que somente coubesse a nós sua posse como patrimônio exclusivo. Quer dizer, a pessoa só vai melhorar se ela for espírita, no caso eu sendo espírita. Não faz sentido isso. Eu não me interessa qual é o segmento religioso daquela pessoa que eu estou ajudando. E também não me interessa se ela não entender o meu coração, a minha vontade, o meu amor. Eu não vou deixar de fazer isso. Eu não vou deixar de fazer aquilo a que eu me propus em relação ao próximo. Temos que seguir em frente, é o sacudir o pó. Em muitas ocasiões, a título de aconselhar melhores opções e diretrizes, no sentido de esclarecer e priorizar a seleção de atitudes dos outros, que na verdade caberia a eles próprios desempenhar, nós extrapolamos nossas reais funções e limites, transformando o que poderia ser
esclarecimento e orientação no abuso e ocupação indevida dos valores e domínios dos indivíduos. Ou seja, impor a nossa verdade, impor a nossa visão. Não nos cabe fazer isso. Isso não é exercer o amor, né? Sentimos necessidade de corrigir opiniões, indicar caminhos, induzir experiências, privando as pessoas de optar e vivenciar suas próprias experiências, deixando-nas cair e levantar, amar e sofrer, para que elas mesmas possam angariar seus próprios conhecimentos e, desta forma, estruturar sua maturação e crescimento pessoal. Cada um de nós tem uma vivência, cada um de nós traz uma bagagem, cada um de nós vê a vida por um prisma daquilo que a gente veio construindo ao longo de todas as outras encarnações e ao longo dessa vida, né? Nós temos uma história, nós temos uma vivência. Então a gente não pode impingir para as outras pessoas verem o mundo através dos nossos olhos. Temos que respeitar as opiniões alheias, respeitar a maneira de ser das pessoas. Cada um tem a sua história, mas a gente tem que fazer o bem pelo bem e não impor às pessoas aquilo que a gente acha que é certo. Deixar casas e cidades que não nos ouvem as palavras é ter a atitude de não carregarmos a pretensão de únicos possuidores da revelação divina, e que, se não fosse por nosso intermédio, as criaturas estariam desprovidas de outros canais de instrução e conhecimento divino. Então, se a gente fizer isso, a gente não entendeu nada, né? A gente tem que agir de acordo com os ensinamentos e entender essa postura que Jesus mostrou para os apóstolos. Nós temos que ter a mesma coisa, a mesma atitude. Então, se nós não podemos ser aqueles que acham que estão com a verdade, cada um tem a sua verdade. A gente pode mostrar, mas não impor, né? Isso não é caridade, né? Reter o pó em vossos pés é não ter a visão da imensidade e diversidade das possibilidades universais, que apoiam sempre as criaturas de conformidade com a sua idade astral e sempre no momento propício para o seu crescimento íntimo. Então é isso aí. Jesus deixou bem claro para nós. Nós temos a nossa vivência, a nossa visão, e nós não podemos impor às outras pessoas a nossa maneira de ver, porque elas têm a sua caminhada já de outras vidas ou na formação dessa própria vida. O que a gente tem que fazer é o bem, e se ele não for bem aceito, vamos embora, né? É o que Jesus falou para os apóstolos, é o que nós temos que fazer, né? A vida maior tem inúmeras vias de inspiração e revelação, a fim de conduzir os indivíduos ao seu desenvolvimento espiritual. Portanto, não devemos nos arvorar como indispensáveis dignatários divinos. Nós não temos a verdade. Nós não somos possuidores da verdade. Só Deus, Jesus, que traz para nós essa verdade e vida. Mas nós temos que agir de acordo com os ensinamentos, sem que a gente vá impor ou conduzir as pessoas a agirem como nós queremos. Nós não sabemos qual é o projeto de vida que eles programaram na espiritualidade. Eles vão agir de acordo com esse programa. Nós não temos esse direito. Lancemos as sementes sem a pretensão de aplausos e reconhecimentos, mesmo porque talvez não haja florescimento imediato, mas na terra fértil dos sentimentos humanos haverá um dia em que o campo produzirá a seu tempo. O que a gente tem que fazer é isso mesmo: plantar o bem, semear o bem através de palavras, de ações, e deixa que vai germinar um dia naquele coração. O importante é plantar. O importante é você mostrar o amor, vivenciar o amor. Agora, quando ele vai florescer no momento certo para cada um, né? Ao aceitarmos as pessoas como indivíduos de personalidade própria, respeitando suas opiniões, ideias e conceitos, até mesmo os seus preconceitos, estaremos dando a elas um fundamental apoio para que escute o que temos para dizer ou esclarecer, deixando depois que elas mesmas mudem ou não suas diretrizes vivenciais conforme lhes convier. Então nós temos que vivenciar
o Evangelho de Jesus no nosso dia a dia. É o que a gente vai plantar. Agora, como as pessoas vão colher, como elas vão lidar com aquilo, aí cada um vai saber o seu momento, cada um tem o seu momento, cada um tem a sua maneira de pegar aquela informação e trabalhar. Não compete a nós impor, né? Talvez o servo imprudente, arraigado no orgulho, esperasse os louros dourados de consideração e entendimento de todos os que o escutassem e que fossem amplamente compreendidos em suas intenções, mas enquanto na terra ainda o plantio é difícil, as colheitas não são generosas. Então nós não somos donos da verdade, nós vamos vivenciar as nossas experiências, se elas forem boas, vão trazer frutos, senão nós não podemos impor às pessoas para pensarem como nós ou agirem como nós, né? Há muitas criaturas intransigentes e rigorosas que não entendem, elas impõem, não ensinam, elas pregam, elas não amam, elas estão manipulando, não respeitam, elas criticam e por usar de sinceridade é que fazem o gênero de suposta santidade. A gente tem que ser aquilo que realmente somos, verdadeiros, agir de acordo com os ensinamentos de Jesus e não impor nada. Nós vamos vivenciar através do amor. O amor nunca impõe. O amor, ele traz a nossa vivência, ele vai mostrando a nossa vivência através das atitudes em relação às pessoas. Portanto, se não formos bem acolhidos nos labores que desempenhamos na seara de Jesus, silenciemos sem qualquer reação aos contratempos e aguardemos as providências das mãos divinas. É aquilo que Jesus falou, né? Sacudir o pó e seguir adiante. Nesse afã, prossigamos convictos de nosso ideal de amor, palmilhando entre as realizações por vindouras rumo ao final feliz. Nosso próprio caminho, cujo mapa o temos impresso em nosso coração. Então, o que cabe a nós é vivenciarmos o Evangelho de Jesus no nosso dia a dia, fazendo o bem que pudermos, sem impor, né? E quando a gente faz alguma coisa de boa para uma pessoa e sofremos a ingratidão, não vamos deixar de fazer porque uma pessoa nos foi desagradável. Tem outras pessoas precisando de nós. Então, meia volta eu vou ver, sacode o pó do seu calçado, sacode o pó da sua roupa e siga adiante. E vai fazer o bem aonde ele estiver sendo necessário. Muito bem, Isa, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Baixas. Quando a guerra entre dois países tem início, o mundo inteiro fica atento aos noticiários e quase todos os meios de comunicação divulgam os fatos com incrível rapidez. O silvar dos mísseis, a fumaça misturada com a claridade provocada pelas explosões, são imagens que atemorizam. Os pontos atingidos pelos bombardeios, os reféns, a posição das tropas, civis feridos, soldados mortos, aeronaves abatidas. Afirmamos que a cobertura jornalística está cumprindo o seu papel. Passados alguns dias, no entanto, os que somente acompanhamos o confronto à distância, vamos diminuindo o nosso interesse. Principalmente porque, distantes, não ouvimos o estrondo das explosões, nem os gritos de dor e desespero, nem o odor fétido dos corpos em decomposição. Contudo, há uma realidade ainda mais terrível. É algo tão cruel que, se mostrado, talvez mudasse o rumo dos acontecimentos. É o desespero e a sensação de impotência dos pais, dos cônjuges, dos familiares dos soldados enviados para as frentes de batalha. São os sentimentos dos jovens que são arrancados do conforto de seus lares e empurrados para morrer numa guerra que não provocaram. Se pudéssemos ouvir e sentir seus gemidos de pavor ante a escuridão, seus medos, suas inseguranças, seus prantos silenciosos de saudades dos seus amores, é impossível imaginar o que seja o tormento da fome, da sede, do sono, do cansaço, aliado ao temor de um ataque surpresa do inimigo.
Se pudéssemos registrar a agonia de filhos perdidos em meio à paisagem devastada pelos ataques, à procura de pais cujos corpos jazem sob escombros, cinzas e sangue. Como não são registrados esses sentimentos, ninguém toma conhecimento, a não ser por aqueles que os estão padecendo. Quando por fim o pavor do combatente é silenciado pelo manto escuro da morte, é registrado apenas como uma baixa a mais. Sua existência foi interrompida, seus sonhos violentados, seus sentimentos desconsiderados. Mas isso foi apenas mais uma baixa. Como dizer a uma mãe ou a um pai que aquele filho ou filha que há pouco cantarolava pela casa, agora representa somente mais um número na triste estatística das baixas nos campos de batalha? Para os que decidiram pela guerra sacrificar seus cidadãos em nome das causas que afirmam defender, é mais importante do que vidas humanas. Como cidadãos dessa grande aldeia chamada Terra, é importante pensarmos sobre essas questões que tanto entristecem aqueles que realmente desejamos a paz. Ouvindo tudo isso, talvez nos perguntemos: mas afinal, o que podemos fazer agora para mudar a situação? Não detemos poder de decisão na mesa das negociações. Não temos voz para interferir na consciência desses a quem incumbe a definição de um cessar-fogo. Podemos, no entanto, enviar através de uma oração sincera as nossas melhores vibrações de paz em favor, primeiro, dos que mais precisam, os responsáveis por essas insanidades. Segundo, por aqueles que sofrem a consequência dessas atrocidades. Pensemos nisso e façamos a nossa parte. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus, Mestre Divino, agradecidos estamos por aproximarmos do final de semana, Senhor, com o nosso dever cumprido, de levar a sua mensagem durante toda a semana aos nossos queridos irmãos desse imenso rincão brasileiro e até mesmo no exterior, propagando a sua paz, Senhor. Não a paz do mundo, mas a paz que o Senhor pode nos dar, porque é aquela que realmente consola, nos dá esperança para dias melhores. Que Deus nos abençoe. Minha querida irmã Isarrita, suas despedidas. Boa noite, Pedrosa, boa noite aos ouvintes, né? Que tenhamos um final de semana com muita paz, muito amor e até a próxima semana, se Deus quiser. Boa noite para você, Isa. Muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil e do exterior, nossos irmãos da Zona Norte e de Juiz de Fora, que nos acompanham com a rádio local, 87,9 Rádio Clube FM. Continuem ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, Encontro Central. Uma ótima noite de sexta-feira, um feliz final de semana e até segunda-feira, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo está no ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude o irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar.
Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar, para amar. Olhe pro céu e descubra imagens e luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração ajude o irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.